pré-vestibular, eu sei que vocês ficam pensando assim, às vezes, ai, tá, isso que ele tá falando vai cair, mas eu tenho que anotar isso. Porque às vezes eu escutava o professor falando, 10 minutos, professor, então me fala o que eu tenho que anotar. Então, assim, eu vou jogar limpo com vocês, eu vou ficar falando, ai, vai cair, não vai cair, enfim. Essa discussão que a gente teve de poema e poesia é muito provável que não caia no Enem, porque o Enem é uma prova mais interpretativa. Tipo, o Enem não vai perguntar para você o que é poema e o que é poesia. Mas eu acho que é bom a gente começar a entender, antes da gente entrar na literatura, a gente refletir sobre. Tá, eu quero deixar bem claro isso. Tanto essas aulas de hoje quanto as aulas da semana que vem de música vão ser basicamente só sobre interpretação de texto. Depois a gente vai entrar de fato naquelas escolas literárias que eu falei, barroco, romantismo. Então eu vou avisando vocês, para vocês ficarem com o coração tranquilo e dormirem bem, o que vai cair e o que não vai, tá? Que eu sei que às vezes vem esse pensamento. Então, o que a gente está fazendo no momento é só uma discussão mesmo, tá? Então, por mais que vocês, embora eu não quero que vocês saiam daqui sem entender, também não fiquem desesperados. É claro que vocês podem procurar depois para a gente conversar melhor, mas não vai cair, se é isso que vocês querem saber, tá? É importante. Então, também aviso que a mesma questão do que eu vou falar agora do Antônio Cândido, porque como eu falei para vocês, o Antônio Cândido ele vai nos ajudar a como ele vai dar umas dicas, digamos assim, de como a gente pode ir, né, entendendo e interpretando um poema. Isso também não vai cair. É uma dica que eu quis trazer para vocês que pode ajudar a gente, e eu acho que vai fazer até vocês entenderem melhor a questão do poema e da poesia. Então, o Antônio Cândido, eu acho que quem for fazer, não sei se alguém aqui pretende fazer letras, mas quem for fazer, literalmente vai estudar muito Antônio Cândido, porque muita coisa da literatura a gente ainda vê que foi ele que escreveu. Ele é da USP, né? Infelizmente ele já morreu. Mas ainda se usa muitas coisas que ele escreveu, porque ele realmente escrevia bastante coisa. E ele escreveu um livro chamado Estudo Analítico do Poema, né? Como analisar um poema. E aí eu vou ir conversando com vocês um pouco isso e a gente vai entendendo melhor, tá? Algumas dicas que podem ir nos ajudando. Então, ele basicamente vai dizer que a gente pode, né, para a gente analisar, a palavra acho que chave acho que é análise, né? Toda vez que a gente vai ver, por exemplo, uma obra de arte, né? Quando eu estou falando obra de arte, eu sei que às vezes vem na cabeça pintura, mas imagina tudo que eu coloquei lá no formulário que eu falei para vocês, teatro, escultura, literatura, cinema, audiovisual, né? Literatura, escultura, eu já fiz escultura, arquitetura, enfim, tudo isso pensa numa obra de arte, tá? Ele vai falar que a gente tem que fazer uma análise, né? E pode ser uma análise um pouco mais superficial, né? Ou seja, a gente pode falar, gostei, achei legal isso, ou a gente pode, de fato, fazer uma análise muito aprofundada. Eu, particularmente, não vou, obviamente, a gente não vai fazer uma análise muito aprofundada, porque exige muito mais tempo e não é necessário que vocês façam essa análise, né? Porque por mais que é importante a gente analisar, o Enem também não vai pedir tipo, uma coisa de outro mundo, sabe? Porque é um livro também voltado para quem de fato estuda letras, tudo bem? Então fiquem tranquilos. Mas eu acho que a gente pode pensar nisso para também ajudar um pouco a gente, sabe? Essa questão, né? Que ele vai dizer que dá para a gente fazer o comentário e a interpretação, mas também tem a análise. Então eu vou com bastante calma. É um pouquinho complexo, mas vocês vão pegar. Então, o que é o comentário, né? Então, o procedimento qual será feita a análise, sendo objetivo, externo e impessoal, ou seja, qualquer pessoa chega nas mesmas conclusões, informando aquilo que já está dito. O comentário como uma tradução prévia da interpretação da obra. Então, o que é o comentário? O comentário é aquilo que, basicamente, ele não é muito subjetivo, ele é direto. Então, basicamente, por exemplo, se eu mostrar um poema aqui para vocês e vocês fazerem um comentário, é basicamente o que todo mundo tá achando, é a mesma coisa que todo mundo pensou do poema. Então, deixa eu caçar aqui o Canção do Exílio de novo. Então, vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que gorjeiam aqui não gorjeiam como lá. Então, vamos lá. Onde canta o sabiá? Estou perguntando para vocês. Onde que canta o sabiá? Na Terra. Na, na Terra. Na terra. Ok. Na minha terra. Isso seria mais ou menos uma coisa de comentário. Por quê? Porque isso está meio que óbvio aqui. Isso é uma coisa que, tipo assim, você não precisa interpretar. Tá dito, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Entendeu? E as aves?
daqui, as aves daqui, as aves de lá gorgiam como as daqui? Não. Então, basicamente, nós estamos fazendo comentários. Ou seja, a gente está pegando o que está escrito aqui e a gente só está dizendo. Entendeu? Tipo, não precisa de um processo subjetivo. Ai, de meu Deus, nossa. Ai, porque ele quis trazer esse sentimento aqui. Não, é uma coisa objetiva e impessoal. E aí foi o que eu coloquei ali. Todo mundo chegou na mesma conclusão, que aqui tem palmeiras e que as aves aqui elas cantam melhor que as outras aves. Pode falar, Pedro. Então, é que eu acho que você mostrou em outro slide, mas são três tópicos que são a partir deles que vai ser possível analisar um poema, você disse? Não. Deixa eu só ouvir a Maria Eduarda e eu já explico melhor isso, tá? Porque isso também vai causar um pouquinho de confusão. Mas vai lá, Duda. Você tá com o microfone aberto, mas não sei se você começou a falar, porque não dá para te ouvir. Tenta de novo. Ih, não tô te ouvindo. Acho que todo mundo, né? Tenta sair e entrar de novo. Ih, meu Deus, e a gente achei que ela ia voltar rapidão. Ah, mas, mas enfim, o comentário seria praticamente isso, uma coisa direta e objetiva. É, começa pensando isso primeiro, porque a gente vai ver que, assim, do jeito que eu falei, parece que, assim, primeiro vem o comentário, depois vem a análise, depois vem a interpretação. Não, as três se relacionam, digamos assim, tá? Dá para desenhar aqui, né? Não é pensar que, tipo, nossa, eu ia desenhar. É um, dois e três. É como se fosse um círculo e elas estão ali se relacionando, entendeu? Acho que vocês estão vendo eu desenhar, né? Pelo, mas eu acho que você deu, tipo, elas três estão ali, só que elas não necessariamente têm essa ordem. Elas estão tudo num negócio, é num piscar de olhos. A gente leu, é isso, é as três. Não. Sim. Eu ia dizer para você que o comentário você vai fazer uma análise, e aí essa análise ela pode ser mais pautada para o comentário ou para a interpretação. Eu ia falar isso um pouco mais depois, mas é para você entender que, tipo assim, a gente não começa pelo comentário necessariamente. Peraí, que tá um pouquinho de barulho aqui, na rua. Nossa, tá torando o som aqui atrás. Mas, peraí, deixa eu ver a Duda primeiro e eu já vou. Só para já pegar tudo de uma vez. Vai Professor, lá. agora você consegue me escutar? Agora dá, vai. Era uma dúvida que estava ali no momento. Eu ia perguntar que você falou do verso da Minha Terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá, e das aves, e daí eu queria perguntar, isso aí retrata nacionalismo, né? A gente vai chegar aí que, inclusive, pegando o que você está falando, então vamos pensar assim na interpretação agora. Deixa eu voltar aqui, e eu não esqueci de você, tá, Pedro? A gente vai voltar, eu prometo, é que eu acho que se eu for falando, talvez fique mais claro. Gente, esse som aqui, meu Deus. Nossa, acho que é a primeira vez que eu escuto esse som assim na rua. Bom, então, interpretação é uma intuição que, de certa maneira, precisa de uma pesquisa para ganhar validação, logo sendo pessoal. Existe interpretação errada? Vocês estão ouvindo, tipo, tá Sim, forte? tá. Oi? Pior que tá. Gente, eu acho que é porque eu acho que tava tendo festa junina, tipo, aqui perto. Então eu acho que devem ter trazido a festa pra cá. E se trouxeram, a festa deles vai ser o nosso enterro. Bom, acho que estão indo, porque eu só tô passando um pouco. Então, existe interpretação certa e errada? Sim e não. E eu acho que isso entra muito na questão da argumentação da redação. Vou explicar melhor para vocês. Existe interpretação certa e errada?
Não, porque a interpretação é muito de cada um, mas vocês concordam comigo que se vocês têm uma teoria, que seria uma interpretação, vocês precisam sustentar ela. E que para vocês sustentarem a teoria de vocês, o que vocês precisam para sustentar? De fatos, argumentos. Argumentos e fatos. Então, tipo assim, eu posso, por exemplo, vamos voltar no Elementos, lá, o filme da Disney. Qual é a sua teoria sobre o filme? Elementos é um filme da Disney que retrata a questão da separação de pessoas, né? Então, essa é a sua interpretação sobre o filme. Por que você acha isso? E aí você tem que argumentar e você tem que sustentar a sua tese. Então, tipo assim, o Elementos da Disney, ele é um filme que fala da separação de pessoas, porque é uma sociedade em que você tem as pessoas do fogo vivendo com fogo, água vivendo com água, terra vivendo com terra, e ar vivendo com ar. Então, aí você já apresentou um argumento para sustentar um pouco a sua tese. Então, vocês entenderam disso, de que existe interpretação certa e errada? Sim, não. Sim, porque cada um tem a sua, e não porque você tem que sustentar, de certa maneira, a sua argumentação. Ficou um pouco claro isso? Beleza. Sim. Tá. Então, vamos voltar aqui na canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Que terra é essa? É o Brasil. As aves que gorjeiam aqui, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Uma curiosidade. Gonçalves Dias, ele escreveu esse poema fora do Brasil. Ou seja, ele tá lá na Europa, dizendo que as aves que cantam lá na Europa não cantam igual aqui. E aí você tá trazendo... E aí, volta no que a Maria Eduarda vai falar para mim agora. Isso é nacionalista, né? Agora eu te pergunto, por que é nacionalista? Porque ele tá meio que, tipo, falando muito bem da terra dele. Ele tá protegendo e falando sobre a beleza da terra dele. Então, você fez esse comentário, tem uma saudade. Óbvio, já teve outra interpretação aqui. Por que, Pedro, sabe, já tinha essa nostalgia? É como se ele estivesse longe de casa, né? Eu acho que é isso que o Pedro quis dizer. Tipo, ele tá longe de casa e tá sentindo saudade da terra dele. É. Oi? Alguém falou? Desculpa. Oi, sou eu, não sei se vocês me escutam. Dá para ouvir sim, pode falar. Tá picotando. Perdão, e agora? Agora tá bom. Eu não sabia que eu tinha escrito isso fora do Brasil, mas com isso me veio a imagem dele olhando a paisagem lá, fazendo uma comparação e de repente ficando até um pouco triste com o que ele vê lá. Sim, boa. E aí, respondendo a dúvida, Heitor, não é a questão que a sua interpretação está errada. Você pode continuar na sua interpretação, mas aí, tipo, como é que você vai conseguir mostrar para as pessoas que o que você está dizendo está certo? Entendeu? Porque tem essa questão de ser subjetivo, mas se você tem essa interpretação, você consegue trazer alguma coisa que sustente que o que você está dizendo tá certo? Não é certo, digamos assim, mas é você ter que se provar para você mesmo, entendeu? Porque a argumentação também não é só sobre você chegar para outra pessoa e você falar, mas é você conversar consigo mesmo, e isso faz parte do processo de reflexão e até mesmo de interpretação. Faz sentido para você? Beleza. Vai lá, Pedro. Aqui eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu entendi, pelo que eu entendi, minha terra tem palmeiras. Ele tá falando do Brasil? Ou do... Sim, Tá. Brasil. Onde canta o sabiá? Ainda, ainda é o Brasil? Até essa parte? E aí pode ter uma dificuldade porque não tá em prosa, né? Então, tipo assim, não tá junto. Aqui embaixo tem outra informação, mas essas informações se complementam, Tá. entendeu? Daí por fim vem as aves que aqui gorjeiam, que novamente é o Brasil, não gorjeiam como lá. No Uhum. caso, Não, aí aqui, as aves que aqui gorjeiam, aqui ele tá na Europa. Não gorjeiam como lá onde o Brasil, Ah, tá. entendeu? Mas ele tá sentindo saudade do Brasil ou do país de origem dele? Não, o Gonçalves Dias ele nasceu no Brasil, mas nesse data que ele escreveu o poema, ele não estava no Brasil, ele estava fora. Ah, Eu posso confirmar, mas se eu não me engano, uma vez eu tive uma aula sobre isso que falou que ele não estava escrevendo aqui no Brasil.
Ah, que é verdade, ó, a composição. Ele estava em Portugal, ele estava em Coimbra, em Portugal, e ele escreveu isso sentindo falta do Brasil. Então, a minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves aqui de Portugal, elas não cantam como cantam lá no Brasil. Entendeu? Ah, então ele nasceu. É que eu achava que ele tinha nascido em Portugal, mas ele não nasceu em Portugal, ele nasceu no Brasil, é isso? Não, não, Gonçalves Dias, ele nasceu no Brasil. Ele nasceu no Maranhão, inclusive. A gente vai voltar a ver ele, a gente vai ver esse poema, inclusive. Então, mas foi essa a minha pergunta. Se ele nasceu no Brasil. Sim, ele nasceu no Maranhão. Ah, tá. É isso, romantismo. E aí, então vamos lá. E aí, já respondendo essa dúvida, que eu não esqueci de você. Então, vamos com calma agora, então. Voltando no que o Pedro e no que a Maria Eduarda estavam falando. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, vocês falaram que tipo assim, que tem um nacionalismo aqui, né? Então você está com saudade do Brasil e você gosta muito do Brasil. Vocês concordam que vocês pegaram um comentário, ou seja, vocês pegaram o que está aqui no poema, o que vocês leram, o que está dizendo aqui, e vocês interpretaram que ele está com saudade do Brasil, logo é um poema nostálgico, um poema nacionalista. Concordam? Concorda, Pedro? Eu? Tô te perguntando. Sim, concordo. E aí eu vou entrar no que você disse agora, que comentário, interpretação e análise é uma ordem. Não, você percebe que elas estão juntas. Você precisa do comentário para você fazer a interpretação, entende? Sim, entendo. Era isso que eu tava pensando mesmo. Então, existe interpretação sem comentário? Aí é meio complicado de dizer. Porque, tipo assim, você também precisa, né? Você tem que ter um comentário para fazer uma interpretação. Só que dá para você interpretar direto sem. E quando eu digo comentário, é o que você está lendo, o filme que você está assistindo, é aquilo que você está presenciando. Então é meio difícil também você ter uma interpretação, sendo que você não se apoderou, digamos assim, do conteúdo. E aí o Pedro tem uma dúvida sobre o comentário. É um elemento presente no texto e na interpretação. Ele é presente no texto. E é a partir do comentário que a gente faz a interpretação. Por quê? Vamos voltar lá. Todo mundo começou falando a mesma coisa. Ninguém discordou que onde tem Palmeiras? Na Terra. Entendeu? Isso é um comentário, é o que é claro para todo mundo. Só que a partir disso, você já entendeu que é um poema nostálgico, que alguém aqui estava com saudade de alguma coisa. Só que a Maria Eduarda, ela já foi por outro caminho falando que é um poema de alguém que está tipo, exaltando o lugar que morava. Você entendeu agora um pouco isso? A gente começou no mesmo ponto de partida, no comentário, só que cada um foi para uma direção diferente. Entendeu agora? Só que ao mesmo tempo, não é para. E aí volta, né, no que eu falei, tipo, agora. Não é também como se o comentário ele fosse o ponto de partida. Mas é que a gente precisa um do outro, entendeu? São coisas que estão se relacionando sempre, sabe? Tipo, a gente precisa do comentário para ter interpretação. E é bom a gente ter interpretação, né, com o comentário. Mas assim, ah, vamos supor, eu concordo com você que o comentário e a interpretação são coisas importantes que devem andar interligadas. Mas vamos supor, por exemplo, se. Perdão, barulho de fundo. Vamos supor se, sei lá, eu tô vendo uma pintura, por exemplo. Isso, o comentário estaria aonde exatamente? Então vamos pegar uma pintura aqui. Tá, eu preciso pensar numa pintura agora que me vem na cabeça. Não, pega qualquer uma mesmo. Qualquer uma. O Eu acho que eu vou comentário pegar. não seria o que o pintor quis passar, professor? É que daí fica meio. Com a imagem. Isso fica. Ah, pior que faz sentido, Maria. Tá, Tipo a obra do Grito, sabe? Você interpreta da forma que você vê, né? assim, eu vou falar para a gente ficar mais focado na literatura, mas eu acho que a pintura vai ser interessante a gente pensar. Eu já até sei qual eu vou trazer, eu tô pegando ela aqui na internet, vai ser uma brasileira. Que, inclusive, quem estava aqui ano passado no Comé, a gente viu, bem no comecinho. Não, essa imagem aqui tá meio ruim, mas essa pintura aqui é uma pintura da Anitta Malfatti chamada A Boba, tá? Foi pintada em 1915, não vou lembrar exatamente. Mas enquanto eu vou pegando talvez uma melhor para vocês verem,
que seria o comentário aqui? O que tem na imagem? Me fala o que tem nessa pintura. Uma mulher. Uma mulher. Como é o rosto dela? O que tem no rosto? Com cara de. É um Não, olhar de desaprovação? não, Não sei. o rosto. O que tem no rosto? Amarelo. Tá vermelho. Não, É. não. O que tem no nosso rosto que tem no dela também? Ah, Os olhos. olho, nariz, boca. Olho, nariz, boca. A gente tá aqui, essa aqui tá bem melhor. É que essa pintura, ela é meio difícil de achar mesmo, tá, gente? Desculpa, mas eu acho que é um exemplo. Então a gente tem sobrancelha, então a gente tem nariz, olho, boca. O que é isso aqui? Uma Costas cadeira. de uma cadeira. Uma cadeira. Então tá, é uma mulher sentada numa cadeira, ponto. Isso seria um exemplo, mais ou menos, de comentário, vai, digamos assim. Agora, a Maria Eduarda já foi direta. Ah, ela tá com um olhar de desaprovação. Mas será que todo mundo vai ver e achar isso? Eu, por exemplo, Não. vou do ponto de partida de que eu acho que ela tá incomodada com alguma coisa. Porque ela tá olhando pra cima. E Eu ia porque falar que era deboche. Tá com cara de deboche. deboche. Eu acho, por exemplo, que ela tá se sentindo desconfortável e o fundo atrás contrasta com isso, porque não tem um fundo meio, né? A gente não sabe o que tem aqui no fundo. Tá um azul com verde, vermelho. E aí você tem, tipo, o rosto dela meio avermelhado. Então já entenderam mais ou menos agora como funciona essa questão? É muito interessante. Valeu. Chegou com tudo. Então o comentário ele é descritivo e a interpretação ela vai dessa interação, então, entre Uhum, sujeito. exatamente. Mas, e aí é isso. Mas vamos tentar focar. Eu vou trazer um poema para vocês, tá? Mas eu quis trazer essa pintura para a gente entender um pouco melhor em outras artes. Mas vamos tentar focar um pouco mais na literatura. É, é isso, Sabrina. Ponto. Não existe resposta certa na interpretação. Volta no que o Heitor falou. É claro que podem ter interpretações. é, Então, eu vou responder essa primeira e eu já parto para essa segunda. Tipo assim, é claro que toda interpretação você tem que sustentar um pouco mais. Então, você vai argumentar. Então, tipo assim, acaba que no fim é meio que quem argumenta melhor. Mas não significa que uma interpretação ou outra esteja errada. Significa que uma está mais embasada e a outra não está. Mas estar mais embasada não significa que está mais certa. Entendeu? E como isso cai no Enem, no sentido de que eu acho que a gente está aprendendo, então vocês vão se deparar lá com um texto, vai, de um romance ou um poema. E a questão, ela vai pedir alguma coisa que está no poema ou no texto para vocês descobrirem. E como vocês podem fazer isso? Vocês podem, primeiro, ir pelo comentário. Então, tipo, vocês vão ler os versos, que nem a gente leu aqui agora no Canção do Exílio, e vocês vão tentando identificar, tipo, quais são, primeiro, o que o poema está dizendo para mim. Qual é a informação que todo mundo que lê esse poema vai tirar. Que na minha terra que tem palmeiras, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, que na minha terra tem palmeiras, que na minha terra canto sabiá, e que na minha terra as aves aqui cantam melhor do que a terra que eu tô agora, entendeu? E aí, com base nisso, vocês, porque assim, vai ter algumas questões que vai pedir uma única interpretação, digamos assim, né? E aí a gente pode problematizar. Por que o Enem não é uma prova que permite mais interpretações e permite uma só? Por que o Enem, tipo, por exemplo, não pode pedir para vocês analisarem uma obra artística e cada um dá a sua interpretação e não existe uma certa ou errada? Entendeu? A gente pode problematizar isso e dizer que eles estão errados. Entendeu? Mas assim, pensando no modelo tradicional de Enem que a gente vai fazer, que vocês vão fazer em novembro, vocês podem usar esses comentários e as coisas que tem aqui para vocês irem tirando informações que ajudem vocês a entender melhor o poema e vocês até tirarem uma interpretação. Faz sentido para vocês, Sabrina? E para todo mundo, né? Então dá para entender o comentário como informações mais descritivas. Sim, que, né, sendo objetivo, externo e impessoal. Então tem um pouco essa ideia. Tudo bem? Comentário e análise? Então, comentário e interpretação, foi mal. Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
Tranquilo, gente? Pelo menos pra mim, sim. Sim, pra mim também. Então tá bom. Então vamos lá. Eu acho que vocês pegando isso, a análise é mais tranquila. Esquece o que está aqui embaixo, tá? Vou falar aqui em cima análise. Análise, separação e separar os elementos do poema. É a mediação entre esses dois conceitos. Ou seja, você pode ir para uma análise mais objetiva ou para uma análise mais pessoal. Ainda que muitos autores digam que elas podem caminhar juntas. Então, a análise é literalmente a mediação das duas. O que é uma análise? Então, vamos pensar no poema. Aqui. A gente não analisou o poema todo. Aliás, o poema é bem grande. O poema, e no poema não tem só isso aqui, tá, gente? Ele é bem maior, mas dá para ter já uma noção. O que é uma análise? Você pega uma parte e você vai dissecando, entendeu? Então, primeiro a gente só viu a primeira estrofe, mas aqui embaixo, ó, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, né? Então, tá dizendo que tudo aqui é melhor, né? O céu daqui é melhor, os bosques, as várzeas, né, tem mais flores e, consequentemente, a nossa vida é mais feliz, é mais amorosa, porque, né, o Brasil é um país que tem, né, tipo, uma paisagem tão bonita que a gente se sente mais amado. Aqui eu já peguei outra parte, eu fiz outra análise, entendeu? Então, sempre que você for começar, você começa pela análise. Separando, você pode fazer uma análise de tudo de uma vez, mas é legal que, né, que vocês separem, vão com calma e tudo mais. E aí você pode ir para uma análise mais objetiva, que foi a que a gente fez agora. A gente acabou de fazer uma análise objetiva. Que na minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ou a gente foi para outro caminho também, que foi uma análise mais subjetiva, né? Que aqui a gente já começou a discutir que você sente saudades do Brasil, que você está em outro lugar, que você ama o seu país e você quer mostrar para as pessoas que estão lendo como lá é melhor. Entenderam? Então, a análise, tipo assim, a gente pode dizer, talvez, que se comece com ela, embora a gente pode começar com o comentário também, ou depois de ler, a gente pode até começar com a interpretação, de certa maneira, se você já leu e já entendeu de uma vez, digamos assim, mas que a análise a gente pode fazer uma análise com mais impessoal, então, uma análise mais de comentário, ou uma análise mais subjetiva, que seria uma análise de interpretação. Ficou claro isso? Peraí. A análise. Eu fiquei meio confuso. A análise é uma mediação. Hum. Então, o que é uma coisa que media? É uma coisa que, né, ajuda. Então, a análise ajuda você a fazer os comentários, mas também ajuda você a fazer uma interpretação. Tá bom. Eu não senti muita firmeza nesse tá bom, confesso. Não, é sério, é sério. Tá bom. Isso tá bom, beleza. Tranquilo. Alguém ainda tá confuso? Eu tô tentando fazer um desenho aqui para ficar mais claro para vocês. Acho que deu pra entender melhor. Pelo que eu entendi com as minhas palavras aqui, então, análise seria uma coisa que pode ajudar, que quando a gente lê, pelo menos uma parte, e o que pode ajudar tanto no comentário quanto na interpretação. Aham, é isso. Tá bom. Todo mundo foi, gente? É que eu não tô vendo a tela, tá? Desculpa que eu tô aqui em outro lugar. Eu tô tentando fazer um desenho para vocês para ver se fica mais claro. Tá, eu tô ouvindo o chat torando, então acho que talvez sim. Tudo isso no poema, né? No poema ou em outra coisa que você for analisar, num conto, numa crônica, num romance, numa novela, pensando, né, Beleza. na literatura. Seria mais ou menos uma coisa assim, né? E aí, tipo assim, você tem uma certa, né, análise desce para interpretação, análise desce para o comentário, mas você também tem uma relação das três, que elas estão sempre né, como eu falei, vai ter pessoas que vai dizer que existe interpretação com comentário. Vai existir gente que vai dizer que a interpretação é pior que o comentário, né? Porque a gente vive numa sociedade em que as pessoas consideram muito mais a razão do que a emoção, né? Tanto que tem sempre aquele dilema, você é mais racional ou você é mais emocional?
E aí tem gente que vai dizer que o seu comentário é melhor que a sua interpretação. Por quê? Porque o comentário ele é mais objetivo, sabe? Mas isso é opiniões, entendeu? Não estou dizendo que vocês têm que pensar assim, é só visões, entendeu? Então seria uma coisa tipo assim, você tem uma seta aqui da análise para a interpretação, da análise para o comentário, mas você também tem uma relação circular, porque você pode ter tudo isso junto, digamos assim. Deram para entender? Eu acho que talvez falando assim fique mais confuso, mas talvez na hora tipo vocês possam desenrolar melhor, digamos assim. Porque como eu coloquei aqui no slide, são relações interdependentes, ou seja, uma depende da outra. Por quê? Porque o comentário de um poema sem uma sensibilidade, né, vira uma operação mecânica, né? Então, acaba que tá dizendo que não tem meio que muita graça, né? Tipo assim, você lê um poema como se fosse, tipo, uma coisa qualquer. Porque, como é arte, você precisa colocar um pouco da sua sensibilidade ali, né? Então, um comentário com interpretação é bacana. Mas também não tem como ter interpretação, nem faz sentido se você não tá sabendo o que tá dizendo ali, entendeu? Não faz sentido para você. E aqui embaixo, né, coloquei o que eu falei para vocês, né, que a gente está acostumado a achar que a razão é melhor que a emoção, então as pessoas tendem a achar o comentário melhor que a interpretação. Pedro, o poema tem um comentário que indica sobre o local, seria a nossa análise objetiva, mas o recurso que ele usa para indicar o local, tipo, atribuir o moral aos pássaros, já seria parte de uma análise subjetiva, em pensar que o... Sim, você está dizendo aquele comentário que eu fiz de que é nossa vida mais amores, né, que eu disse lá embaixo. Foi isso que tu quis dizer? Pedro, está aí? Oi, tava Oi. tentando ligar o microfone aqui. Na parte onde ele diz que os pássaros que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Meio que ele fala que os pássaros de um lugar são mais felizes que outros. Isso aí já seria uma parte de análise subjetiva, essa parte de pensar no sentimento do pássaro, sei lá. Então, aí entra uma questão que é interessante, que eu acho que também complementa um pouco isso que eu estou tentando dizer. O que é a palavra gorjear? Gorjear é você emitir som, né? Cantar. Então, aves cantando. Ele só está dizendo que ele está só afirmando, as aves aqui não cantam melhores que as aves de lá. Só que isso é um comentário. Só que aí você já está colocando que os pássaros de lá são mais felizes, porque ele não está dizendo que os pássaros são mais felizes. Ele apenas está dizendo que os pássaros aqui cantam melhor que os pássaros de lá cantam melhor que ele está agora. Entendeu? Então você pegou o comentário e com isso você já fez uma interpretação sua, dizendo que os pássaros lá são mais felizes. Entendeu? Tá. Gente, realmente tranquilo para vocês? Tá tudo bem? Tá tudo bem só pro Pedro e pro Pedro? Pra Maria Eduarda? Pra Stephanie? Acho E que pra... tá ok. Assim, a análise, então, ela seria, tipo, uma forma na qual você tenta ir de forma mais racional, verificando os elementos, né, do texto. Também. Você pode fazer uma análise mais impessoal ou você pode fazer uma análise mais interpretativa. A análise é um jeito, e aí você pode fazer de um jeito mais objetivo ou de um jeito mais subjetivo. Assim, Mas, tipo, no caso, vamos separar, por exemplo, separar os elementos e olhar eles, mas aí a partir desse meu olhar, eu posso inferir um olhar, no caso, ou subjetivo ou analítico, né? sim, e aí fica ao seu critério você decidir como você quer ir. Uhum. Beleza. Então, e aí eu Acho que... finalmente trouxe um exemplo para a gente parar de bater a cabeça. Eu só coloquei aqui, né, processos que ajudam a gente a compreender um pouco melhor, compreender melhor um poema, desculpa. Trabalhar conforme conteúdo, ou seja, a gente prestar atenção do jeito que as palavras são usadas, que é a respeito da forma, né? Então, por que eu coloquei essa palavra ao invés dessa? Por que eu usei rima? Mas também o conteúdo, né? Então,
Opa, o que eu fiz aqui? Ah, tá certo. Então, por exemplo, por que eu escolhi o sabiá e não escolhi outro pássaro brasileiro? Isso seria, por exemplo, a forma, né? O jeito que você usa as palavras, que entra muito naquilo que a gente estava falando lá atrás do poema e da poesia, né? O conteúdo seria relacionado ao que está dizendo mesmo, entendeu? E aí sair do eu. O eu já falei para vocês, né? Da gente sair um pouco desse lugar de é só o que eu achei do poema, entendeu? Porque, é claro, essa interpretação que você achou do poema é interessante, mas o autor também colocou uma mensagem ali que é legal você saber o que ele está dizendo. Porque no final das contas, o que ele está dizendo com o que você acha vai complementar isso. E vai ficar uma análise muito mais rica. E sutilezas no sentido de, achei bom ou ruim, entendeu? Tipo, tenta ir um pouco mais a fundo nisso de, gostei, não gostei, né? Tipo, vai pensando com você mesmo, do porquê você gostou e do porquê você não gostou. Tranquilo? Ok. Então tá. Eu prometo que as próximas aulas vão ser bem mais claras, tá? E, ó, eu acho que realmente vocês estarem entendendo, ó, tipo, ótimo. Porque realmente é uma coisa difícil, tipo, é um livro realmente para quem é, tipo, uma pessoa da área, entendeu? Então, assim, ótimo. Então vamos começar. Eu peguei o poema mais genérico da história da literatura, pelo menos brasileira e portuguesa. Eu acho que assim, eu também não vou, né? Mas eu acho que muita gente aqui conhece. Amor é um fogo que arde sem se ver. Nossa. Tipo assim, regra, né, da literatura. Mas se alguém não conhecer, também não tem problema não, gente. Tá tranquilo. Então vamos lá. Eu vou ler com vocês o poema. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É andar solitário por entre a gente. É nunca contentar-se de descontente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É querer servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como pode seu favor nos corações humanos amizade? Perdão, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então agora a gente vai pegar tudo isso que a gente está falando e a gente vai jogar nesse poema para a gente entender melhor essa questão. Então, com muita calma. Então vamos lá. Isso aqui é um soneto, que é um tipo de. É Luís de Camões. Eu coloquei uma foto dele no final, mas é de Camões, ele é um poeta português, lá de 1500 e pouco. Sonetos são 2 quartetos e 3 tercetos, né? Uhum. Beleza. Então você já apontou uma coisa, que nesse poema aqui em específico é escrito de maneira de soneto. A gente só pode escrever poema de soneto? Claro que não. Inclusive, o soneto nem é mais usado, quer dizer, ele é usado, ele é muito famoso, mas não é o único jeito de você escrever poema. O que é um soneto, então, para quem não sabe? O soneto é um poema que tem quatro estrofes, duas de 4 versos e duas de 3. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, primeira estrofe. 1, 2, 3, 4, primeira estrofe. Ah, dá para desenhar aqui, né? Então, 1, 2, 3, 3 versos, 3 estrofes, perdão. 1, 2, 3, 3 versos, uma estrofe. Então, soneto, 2 estrofes de 4 versos e duas de 3. Tranquilo? Só que o soneto ele também não é só isso, ele tem umas regrinhas a mais. Ele tem rima, que a primeira rima ela vai rimar com a última. Então, eu fazendo a conta, por isso que eu fiquei quieto. Gente, eu não sou de matemática, mas assim, 14 versos, certinho. Então, ó, a primeira rima com a última. Então, ó, ver, doer. Ah, eu esqueci que eu posso desenhar, eu tô no Canva, desculpa. Ah, mas aqui no Canva também aparece, né? Então, ó, ver, doer, querer, perder. Sente, descontente, gente contente, vontade, lealdade, amizade. Vencedor, favor, amor. Né? Você tem uma repetição de rimas. Pode não parecer, mas rima é, tipo assim, é bom no sentido do poema de que ele dá sonoridade, deixa a leitura mais gostosa, digamos assim, no sentido de que é uma coisa mais fácil, né? Porque você está repetindo um mesmo fonema. Né? Então, ver, doer, querer, perder.
né? E aí, o soneto em específico, ele tem essa regra de que o primeiro verso dele vai rimar com o último do quarteto. Esses dois aqui vão se rimar, né? O segundo e o terceiro. E nos tercetos, o primeiro, o terceiro e o segundo do outro vão rimar. Né, tá em cor, então acho que tá bem mais visível do que eu falando aqui por voz. Então tem essa questão da rima, primeiro. Até aqui tranquilo? Ok. E o soneto ele tem uma especificidade da gente contar sílabas poéticas. Então vamos lá. Então vamos voltar para quando a gente era lá do primeiro ano nem do ensino médio, é o primeiro ano mesmo do Fundamental 1, que a gente ainda não sabia ir no banheiro sozinho. E que tinha o lanchinho para comer. Como a gente separava a sílaba? Amor é fogo que arde sem se ver. Né? A gente separava desse jeitinho. O soneto, decassílabo, ele vai separar de um jeitinho diferente. Que jeito é esse? O que é decassílabo? Que raio de palavra é essa? Decassílabo é de 10. Então, todo soneto tem 10 sílabas poéticas em cada verso. Ai, tá, eu vou encerrar um pouquinho essa parte rapidão, tá? Termina na tônica. Isso, a gente vai chegar lá, mas vamos com calma. Tô indo aqui, tá? Tá, e já eu fecho aqui. Só que não é assim que a gente separa no soneto, tá? Porque tem uma regrinha. E aí entra um pouco nessa questão da sílaba tônica, né? E aí já entra na questão de gramática. O que é uma sílaba tônica? É a sílaba da palavra que mais faz força. Então, por exemplo, tá, deixa eu pegar aqui. Então, peraí. Tá, então essa palavra, eu tô pensando em uma aqui para falar, mas sente. Vamos pensar na palavra sente. O que sai mais forte quando eu falo sente? Sem ou T? Sente. Tenta vocês falar isso sozinho. O sem. O sem é a palavra, é a sílaba tônica da palavra sente. Então, quando for assim, como a Sabrina está falando, e já complementando o que o Alessandro está. Peraí, Alessandro, você quis dizer a última palavra rima, né? Isso, é sempre a última que vai rimar aqui, ó. Ver, doer, querer, perder, sente, descontente, gente, contente. E aí, a gente para de contar na sílaba tônica. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, mas não se assustem, por favor. Então, seria mais ou menos assim. Essa divisão de sílabas aqui está um pouco diferente da outra que a gente fez agora. Então, vamos lá. Amor é um. Então, por que é e um tá junto aqui? Porque no soneto, quando uma palavra ela termina na vogal e começa a ter uma vogal do lado, a gente junta. Então, a E é uma vogal. Um começa com U, que U é uma vogal. Então, aqui você junta. É um. E tem uma questão também de que, tipo assim, agora vamos praticar o exercício de falar sozinho, né? Amor é um fogo. Percebe que quando a gente faz essa pronúncia, a gente não faz assim, amor é um. A gente fala, amor é um. Então, tipo, o é e o um, eles são lidos como se fossem juntos praticamente também. Então, você junta, porque tem essa questão da sílaba poética. E aí, tá. E aí, por exemplo, aí a gente vai contar de novo quantas sílabas tem aqui. Um, dois. Aqui vale por uma só. Então, 3, 4, 5. Aqui de novo, ó, Kiar. Aqui termina com E e aqui termina com A. E a gente também não lê, tipo assim, amor é um fogo que ar. Amor é um fogo que ar. Não lê, tipo, amor é um fogo que ar. Amor é um fogo que ar. Então a gente lê as duas meio como se fosse uma só. Então a gente junta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é um decassílabo, são 10 sílabas poéticas. E tá. Até aqui tudo bem? Assim, eu quero que vocês entendam que é um jeito de escrever poema. E quero que vocês pensem mais bizarro, assim, se a gente for para pensar. A pessoa escreveu sabendo isso. Ela calculou cada palavra que ela colocou nesse poema sabendo que é para ser proposital isso. Isso vocês conseguem entender?
Que, tipo assim, a pessoa não chegou lá, hoje eu vou escrever que amor é um fogo que arde sem se ver. Houve um estudo. A pessoa que escreveu isso, tipo, ela sabia exatamente onde cada palavra tinha que ficar. Eu preciso ser sincero e dizer que vocês nem necessariamente precisam saber isso, porque senão vai ser cobrado. Mas eu quero que vocês entendam que, tipo assim, olha o jeito que essa pessoa escreveu isso. Tipo, ela realmente se preocupou muito com o jeito que ela escolhia as palavras. Então, ela colocou no lugar certinho, ela escolheu as palavras certas, até para no final sempre dar 10 sílabas. Vocês conseguem entender isso? Então, isso volta no que a gente falou lá no começo, lá nas 7 horas, de isso seria o poema. É o jeito que eu escrevo, é como eu penso que eu vou usar as palavras, sabe? Percebe que, tipo assim, isso não tipo assim, é poesia, mas entende que não tem um processo subjetivo aqui, você está literalmente usando seu conhecimento, né, seu estudo, para você colocar as palavras certas, para no final das contas dar 10 sílabas poéticas aqui, e cada palavra que eu colocar aqui vai fazer a diferença. Por exemplo, se eu colocasse outra palavra aqui, pode ser que teria 11, e aí não daria certo. Entendeu? Então, eu quis trazer esse poema de Secar um pouquinho com vocês, para vocês entenderem. Talvez essa é um pouco a questão do comentário e até do poema, que são formas, o poema que a gente está literalmente vendo as palavras em si, a gente está pegando as palavras e colocando, porque a gente tem um pouco essa impressão, né, de que, tipo assim, as pessoas que escreviam poemas antigamente, elas escreviam de qualquer jeito, né, tipo, sem pensar, sem estudar. Tem como você escrever sem fazer esse estudo profundo? Claro que tem, todo mundo aqui consegue produzir arte e ninguém pode dizer o contrário. Mas essas pessoas aqui, elas tinham uma preocupação maior, um estudo maior, que não significa que sejam, né, piores ou melhores, é apenas um jeito. Mas é isso, então, quando a gente está falando do poema, a gente está falando desse jeito aqui das palavras em si, do modo como elas são organizadas. E aí eu acho que é meio que isso, sabe? Será que ficou um pouco claro para vocês agora? Gente, tudo bem? Ok. Tudo bem? Mais pessoas aí. Quem não entendeu, também eu quero que quem não entenda se pronuncie, tá? Por favor, tipo, pra gente indo aqui. Oi, Heitor, diga. Decassílabo, exato. É verdade, professor. Decassílabo, que no caso a gente está separando. Está separando com qual forma mesmo? Eu vou engremar já as duas perguntas. Então, o jeito que a gente separa no decassílabo são 10 sílabas poéticas. Sílabas poéticas é diferente de sílabas, que, por exemplo, nas sílabas normais, aqui, amor, amor é fogo. Na sílaba poética é amor é um. Então, o é e um já são juntos, porque tem aquela regrinha que eu expliquei de que as vogais juntam. Então, é um jeito diferente, porque são 10 sílabas poéticas, no sentido de que tem essa sonoridade, sabe? E aí, já engrenando com a pergunta do Vitor, eu vou mostrar outra imagem para vocês que ele está bem dissecado, o poema, e tem até legenda para vocês entenderem melhor. Sim, tem algumas que tem 11, mas aí algumas que tem 11 você junta. Então, aqui é que nem aqui, ó. Eu trouxe até aqui para a gente contar. E como eu falei para vocês, lembra da sílaba tônica, o sente? Qual que é o mais forte aqui? O sente. Então, como o sem é mais forte, o T aqui a gente não conta, porque não é a sílaba forte. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas vamos ler o sente de novo. Sente. O sem é mais forte, né? Sente. Então, a gente para de contar na sílaba tônica. Entendeu? Então, 10. Que nem aqui embaixo. Tente. O tem é mais forte que o T. Então, aqui a gente para de contar também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem, Heitor? Vocês podem, por curiosidade, é claro, quem se interessar, ler depois, que eu deixei, né, aqui com a legendinha
né, mais clara para vocês. Aqui, por exemplo, tem algumas vogais que poderiam se juntar, mas não se juntam. Enfim, é uma imagem meio cabulosa, mas eu acho que faz sentido para vocês. Mas deu para pegar, Heitor? No Enem eles vão cobrar algo desse tipo? Não, podem ficar. Hoje vocês podem até dormir um pouco confusos, mas vocês vão dormir muito felizes sabendo que isso não vai ser cobrado. Eu quis trazer só para vocês entenderem que é um jeito de você escrever poema e que você tem uma estrutura a partir disso. Então, hoje nós vamos dormir todos felizes sabendo que não irá cair. Quer dizer, vão ter alguns sonetos, mas que não vai ser pedido sonetos no Enem para vocês fazerem isso. Graças a Deus. Terceiro verso é cadê? 1, 2, 3. Então, porque acontece que alguns, eles podem se juntar, mas acontece das vezes eles não se juntarem, entendeu? É uma explicação, eu não quero que pareça uma explicação meio meia boca, mas não é questão de ser meia boca, mas é porque realmente, tipo, vai ter alguns versos em que eles têm uma configuração um pouco diferente, então pode ser que junta, e pode ser que não junta, até porque nesse mesmo verso, que o e e o não juntam, a gente tem, ó, solitário entre a gente. Então, é o andar solitário entre a gente. Então, o rio e o en se juntaram. Esses dois aqui poderiam se juntar, sim, mas esses dois aqui já se juntaram, entendeu? Então é isso. Mas realmente, assim, é uma coisa que é claro, né? Se alguém aqui gosta de escrever poema e quiser aprender desse jeito, né? Ou por curiosidade, enfim, é óbvio, mas eu quis mostrar assim, só para vocês terem uma noção. E realmente o horário está passando. Então eu acho que acabou que eu passei do horário, né? Então, assim, gente, vocês querem que eu termine aqui agora ou, tipo, a gente continua, pelo menos até pegar o poema todo? Vocês realmente, é muito complexo, mas vocês realmente estiverem cansados porque foi diretão, a gente para. Pra mim não tem problema nenhum. Vamos votar todos nós de novo. Todos aqui unidos. Eu voto no. Bom, eu posso pelo menos então terminar aqui o poema e eu libero vocês? Pode ser? Pode, professor. Tudo bem, gente? Tá, então vamos lá. Aqui eu prometo que vai ficar tranquilo. Aqui vocês podem esquecer qualquer coisa decassílaba, tá? Deixa eu voltar aqui. Então tá, então a gente viu essa parte aqui. Mas não é só isso que tem nesse poema. A gente também vai ter algumas figuras de linguagem, né? Que isso vocês vão ver, mas tipo, é aquilo que a gente vê na escola. Então a gente vai ter antítese. O que é antítese? Ideias contrárias. Então, como uma ferida não dói e não sente, né? Então, como eu me machuco e não sinto nada. Então, como uma dor dói, mas não dói, né? Como é um não querer, mas bem querer. Percebe, né? Essa antítese, essa questão de ideias contrárias, né? Então, tipo, bem e mal, luz e escuro, né? A gente vai ter a aliteração, que é repetição de consoantes. Então, amor é fogo que arde sem se ver. Percebe como fica muito o R aqui, né? Então, amor, arde, e a gente, ainda mais que a gente tem sotaque paulista, né? Então, amor, arde, ver. Desculpa, pode falar. Amor é fogo que arde sem se ver. Aqui seria hipérbole. Aqui se enquadra? Ou não? É que eu acho que a hipérbole é mais um exagero da ideia. Então, tipo assim, porque de fato o amor é um fogo, o fogo ele arde, né? No sentido da palavra de que, né, esquenta. Então, a gente tem uma metáfora, amor é fogo, né? O amor não é um fogo, mas a gente usa o fogo para demonstrar amor, mas uma hipérbole eu acredito que não, porque não tem essa ideia de exagero. Então, tipo, pera, deixa eu pensar. Que é meio que eu acho complexo isso. que pior que eu acho que você tá certo, professor, porque Não, gente, mas eu também não quero estar certo, não. Eu posso estar errado, tá? não, eu realmente acho que você tá certo, porque
Por mais que aqui eu senti um leve exagero aqui, mas eu acho que tá mais para uma metáfora mesmo. Hipérbole seria algo mais. Eu acho que não se enquadra como esse. Eu sinto que É, hipérbole não entra aqui. é que, tipo, a hipérbole é mais um, tipo assim, nossa, morri de fome, né? Que é, tipo, você não morreu de verdade, mas você está com fome, então você quer ilustrar isso. Mas eu acho que é mais uma questão de metáfora mesmo, né? A metáfora ela é uma comparação, então vai nessa onda de você pegar o amor e você dizer que ele é fogo. Aí também tem uma literação aqui, né? Contentamento descontente. Olha o tanto de T que tem aqui. E aqui o tanto de D, né? É dor que desatina sem doer. Então, isso traz uma sonoridade pro poema, né? Então, tipo, você vai ficar lendo isso e vai dar, tipo, uma sensação melhor quando você lê, sabe? Tá. Figura de linguagem. A gente vai ter uma espécie de argumentação. O que é silogismo? É aquele negócio lá de você apresentar duas informações e você trazer uma ideia. Então, tipo assim, Então, exemplo de... Cadê o exemplo de silogismo? Então, tipo assim, todo homem é mortal. Sei lá, Pedro é homem, então Pedro é mortal. Isso é um silogismo. É você fazer uma argumentação, tipo, com base em informações, né? Então, tipo, esse poema ele tem um pouco né, desse silogismo. Porque se o amor dói, não se sente, né? Se o amor é estar. Porque, né? Vamos voltar para a mensagem do poema. Eu acho que pega um pouco aqui no final, né? Mas como pode ser o favor nos corações humanos a amizade, né? Então ele está falando basicamente o quê? Ele fala que o amor é bastante coisa ruim, mas como o amor ele ainda pode causar amizade nos corações das pessoas, né? Então, como o amor ele pode ser uma ferida se ele causa amizade nos corações das pessoas? Então, você tem uma espécie de argumentação aqui. Então, tipo assim, como o amor dói, como o amor é estar preso, como o amor é solitário, mas ele ainda pode causar uma coisa boa dentro do meu coração. Então, você tem uma espécie de argumentação aqui, sabe? E o poema, ele tenta definir o amor com várias palavras, né? E ele termina justamente com uma reflexão, né? Termina com uma interrogação. Então, tipo assim, como o amor ele pode ser tudo isso, ele causa, né? Como ele pode ser tudo isso de ruim e ele causa tipo coisas boas no nosso coração. Tudo bem? É para responder? Ah, fica aí o debate, né? Então deixa para lá. Mas e aí não, mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Tudo isso que a gente discutiu agora, decassílabo, rima, soneto, sílaba poética, figura de linguagem, silogismo, isso para vocês é o quê? É comentário ou é interpretação? Comentário. Como? Tá, para quem acha que é comentário, por que é comentário? Eu acho que é Porque como. todo mundo concorda. É uma coisa e é concreto. Eu acho que é comentário por causa. Nossa, pior que é difícil. Gente, Eu tenho motivo gente, desculpa, é que é porque todo mundo concorda me quebrou, desculpa, mas Não, mas acho que porque são coisas descritivas sobre a obra, não é nada sobre, assim, uma interpretação, tipo, eu estou interpretando quantos, tipo, versos tem aqui. Não, eu sei que são 14, né? Enfim, 14, tipo, é uma 14. coisa ali. Isso, Pedro está dizendo que é porque é um olhar mais técnico sobre o texto. Tá, então assim, em bom português, as rimas que estão aqui que eu comentei com vocês, eu tirei de algum lugar? Tipo assim, eu tirei do ar? Não. Não foram Elas, vozes da minha cabeça. sim, elas estão no texto, entendeu? Assim como a gente fez a divisão certinha com as regras do soneto, e deram 10 sílabas poéticas. Então, nossa, eu confesso que eu vou dormir com essa do Heitor, de por que é comentário, porque todo mundo concordou. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu ainda assim, tipo, me quebrou, não vou mentir, não. Mas
Porque, de fato, você está fazendo uma análise do que está aqui. Nada do que a gente falou, a gente tirou de outro lugar. Tipo, são coisas, né, da linguística, da gramática, que existem, né? Assim, são concretas, entre aspas. Então, é isso. E aí, eu pergunto para vocês, e onde que está a interpretação aqui desse poema? Que aí, para a gente ir finalizando, né? Tipo, Eu acho tá? que a interpretação, ela tá na forma como a gente vai definir o amor pra gente. Acho que seria isso, algo parecido com isso. Tá, ok. Então, tá, você acha que o amor parece uma coisa meio masoquista. Por que que você acha isso? Porque é Porque é bom. bom. Sendo ruim. Tá, então eu vou trazer uma outra informação para vocês que a gente pode também criar uma outra interpretação. O Camões, quando ele escreveu isso, ele tava, porque o Camões ele era poeta, mas ele também era, digamos assim, guerreiro, né? Tipo, ele já lutou em algumas guerras, tanto que sempre que vocês verem a foto dele, vai estar uma foto dele piscando, porque, né, falam, porque assim, não sabem quando ele nasceu, né? Às vezes você nem tem tantas informações assim sobre, mas sabe-se que uma vez ele foi lutar numa guerra lá no norte da África e ele perdeu um olho. Então, tipo, sempre que vocês verem a foto dele, tem esse negócio dele tá piscando, né? Tipo, enfim. Quando o Camões escreveu esse poema, ele estava preso, tipo, na prisão mesmo, por anos. Então, tipo assim, agora eu tô pegando um argumento para dizer para vocês, e se esse poema significar que ele tá dizendo que o amor é tudo isso, visto que ele tá se sentindo preso, né? Ele quer ter sua liberdade, então o amor também tá meio que preso nesse sentido, né? Então eu tô fazendo uma interpretação agora também, né? Assim como o Pedro fez a dele, o outro Pedro fez a dele. Então, tipo assim, que mais? Assim, eu não sei se alguém também não entendeu o poema, né? Eu acho que é importante a gente também abrir esse espaço de não entender e tá tudo bem. A gente pode fazer junto. E fazendo junto, cada um pode ter a sua interpretação. Você quer mais possíveis interpretações, professor? Existe, pior que existe, ó. Não, Tem uma. não, eu perguntei se você quer que a gente diga mais possíveis interpretações. Ah, desculpa. Se vocês quiserem ficar à vontade. É que eu não conheço muito o Luiz Camões. Não, mas também, assim, não precisa falar da vida dele. Tipo, eu quis fazer só uma interpretação, é um jeito, mas a gente pode ficar na interpretação dentro do poema. Tipo, não precisa pegar nada da vida dele. Tá bom. Mas, ó, por exemplo, a gente tem uma coisa aqui que ela entra muito no caminho da interpretação. Percebe que na primeira estrofe, o amor, ele é só substantivo. Fogo é substantivo, ferida é substantivo e contentamento é substantivo. Na segunda estrofe, o amor é verbo. Então, eu quero, eu ando, né, de andar, eu não contento e cuidar. Olha como isso é louco, né? Tipo, então, a pessoa, isso é uma interpretação que eu achei na internet, é claro. Uma pessoa, tipo, ela pega isso e ela faz um comentário, ela usa o comentário para fazer uma interpretação. Então, tipo assim, eu vou encerrar agora, finalmente, mas eu acho que assim, só recapitulando, né, porque a gente viu muita coisa, vamos voltar no que a gente tinha que ter percebido hoje. Então, a gente já percebeu lá mais cedo a questão do poema e da poesia, e que a poesia ela acaba sendo um pouco mais subjetiva, e o poema um pouco mais, né, de você focar em tudo isso que a gente viu agora no poema, né, as figuras de linguagem, o soneto e tudo mais. E aí ficou faltando só o último, né, entender os processos de comentar, analisar e interpretar um poema apoiado na teoria do Fernando Cândido. Ficou um pouco mais claro para vocês como funciona essa questão da gente começar uma análise, a gente ir para uma análise mais de comentário, uma análise mais de interpretação, porque ó, a gente literalmente, tudo isso aqui que a gente passou, desde do soneto, da rima, da separação de sílabas, do decassílabo, da junção de sílabas, da figura de linguagem, da argumentação, tudo isso a gente fez uma análise mais pautada no comentário. Por quê? Porque olha a puta análise que a gente fez, só que tudo isso só se atendo ao que está escrito no poema.
Mas agora, no final, a gente também conversou esse monte de coisa sobre, ele foi preso, ele tá se sentindo, né, com vontade de ser liberto. Aí o outro disse que, porque ele é bom e ruim. A gente também fez uma análise mais partida para a questão da interpretação. Ficou muito claro isso? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Beleza. E, inclusive, eu acho que a ideia também é deixar vocês terem essa independência. Então, pegando a questão da Maria, a gente não vai fazer isso hoje, mas na próxima aula a gente vai fazer uma atividade que eu vou pedir para vocês analisarem os poemas. Porque é importante também que vocês tenham, porque assim, eu sei que eu dando tudo muito assim, tipo, na hora, assim, o Enem não vai ter consulta, né, gente? E não é uma prova em duplo, então, tipo, infelizmente. Mas então é bom que vocês também vão criando essa autonomia de vocês também perceberem esses processos. É claro que, assim, cabe um disclaimer muito grande. Eu não vou fazer ninguém separar um poema com 10 sílabas poéticas, tá? Vai ser uma análise bem, infinitamente mais tranquila, até porque você nem vai precisar fazer tudo isso para o Enem, mas que vocês também tenham uma certa autonomia para tudo que vocês forem analisar, porque isso é bom para a vida de vocês também, né? Para que vocês analisem as coisas, não recebam tudo de uma maneira assim muito mastigada, porque isso não é bom, porque o ser humano é um bicho pensante, né? Somos pessoas pensantes, então a gente tem que ter a nossa autonomia de pensamento. Isso é muito bom para a construção da nossa personalidade, da nosso repertório para a vida, né? Eu acho muito importante que a gente também aprenda muita coisa que não só de fato para o vestibular, porque, né, nós estamos aqui para o vestibular, nada mais além disso, mas também para que tudo isso também possa fazer sentido para a vida de vocês, né? Que vocês, tipo, depois que acabar nem vocês não peguem tudo isso e joguem no lixo, sabe? Que são processos e processos importantes, tá? Então, agora finalmente eu vou parar de apresentar e eu queria muito dizer que eu acho que vai ficar tudo bem mais tranquilo agora, eu prometo. Talvez acho que ter começado assim, talvez tenha sido de certa maneira um baque, mas eu queria só dizer o momento final, né? Então, alguém quer falar só mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma dúvida? Que aí, então, eu realmente passei muito do tempo, eu peço até desculpa para vocês, mas eu agradeço muito por vocês terem se mantido aqui comigo, tá, gente? E queria agradecer mesmo, assim, por vocês terem estado, obrigado pela participação. Então, toda sexta a gente vai estar por aqui, num horário, né, menos, mais reduzido, pode ter certeza. E a gente pode ir conversando. Eu vou deixar, eu não sei se é porque eu não estou no grupo, né, mas eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Depois eu vou, literalmente a prova em grupo, eu e as vozes na minha cabeça. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui para vocês, se vocês quiserem conversar comigo, tirar alguma dúvida. Eu vou deixar o meu Instagram também, caso vocês queiram mandar mensagem por lá, também sintam à vontade. Eu vou começar a deixar nos slides, tá bom? Porque eu sei que eu não estou no grupo, então eu, tipo, né, fico meio perdido, mas qualquer coisa, se quiserem trazer um poema para a gente conversar, para a gente separar junto também. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado. Estamos juntos e vamos fazer um bom ano aqui juntos, a gente sugerindo coisas e construindo esse ambiente de aula junto. E acho que a festa voltou aqui. Grupo de... Ah, tá, acho que estava perguntando para mim. Desculpa.